Olá pessoal, hoje quinta-feira, dia 10 de novembro, a gente está aí retomando as atividades do nosso canal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente as mensagens de apoio que a gente teve aqui das pessoas do canal, também pelo Facebook, Twitter, porque realmente a gente precisa às vezes de uma palavra de incentivo para a gente ter força para a gente poder superar as coisas que a gente tem pela frente. Bom, se a gente começar a verificar com vocês a movimentação de fluxo, pessoal, hoje a gente já chegou a fazer o giro. A gente fez o giro inclusive um pouco mais tarde, quase 4 horas da tarde, 15 para as 4, e eles estavam com uma ponta vendedora. Quem, pessoal? Fluxo estrangeiro, por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. O mercado estava com uma queda de quase 2,6 e terminou com 3,25 de baixa no pregão de hoje. Dando uma olhadinha aqui no gráfico diário do Ibovespa, inclusive no próprio site da Bolsa, na mínima do pregão de hoje, praticamente a gente chegou a bater naquele ponto que a gente tem como regiões de suporte em 60.200 pontos. A gente tocou no início de setembro e praticamente aqui em meados do mês de outubro para o nosso mercado. E dá uma olhada, pessoal, como é que foi o comportamento do fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no pregão de hoje. Olha o show, pessoal. Projeção de lucro no mercado futuro, quase 40 milhões de reais. Projeção de lucro para o nosso mercado à vista, praticamente um pouco mais de 20 milhões de reais. No mercado de opções, praticamente 9 milhões de reais. Ou seja, nessa movimentação aqui, quase 70 milhões de reais de projeção de lucro por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que atuam no nosso mercado. Por isso que a gente sempre comenta com vocês, vamos acompanhar quem faz pressão de preços nos nossos ativos. Dá uma olhada aqui, pessoal, o que eles fizeram no dólar futuro. 41 milhões de reais de ponta compradora. O comercial fechou cotado a 3,36, alta de quase 5%, e o futuro chegou a bater 5% de alta no nosso mercado no pregão de hoje. Se a gente dá uma olhada aqui no gráfico diário para esses contratos, lembra que a gente estava comentando com vocês aí nos últimos pregões que o dólar estava caindo e eles estavam com uma ponta compradora para a moeda americana. Que era o quê? Um tipo de hedge, ou seja, proteção. Por quê? Porque se a gente tivesse algum estresse no mercado, que foi o que ocorreu, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo um hedge para se proteger. Nessa movimentação dos dois últimos pregões, a gente teve uma valorização de 220 pontos para o dólar futuro. Somente no pregão de hoje, essa bagatela de projeção de lucro por parte deles de 33 milhões de reais. A gente não está nem computando aqui praticamente todo o contrato, que eles já estão acumulando para o dólar mais de 100 milhões de reais de ponta compradora. É bem interessante a gente ficar atento em relação ao comportamento desses players que atuam no nosso mercado. Em relação ao Ibovespa futuro, em base de fechamento a gente fez o quê? A mínima para o contrato, 61.735 pontos, e o fluxo vendedor por parte deles de 250 milhões de reais para o nosso mercado. No mercado à vista, pessoal, olha o que eles fizeram. Eles andaram com uma ponta compradora em Vale e vendedora em Petro, ambas preferenciais. E olha que interessante, no nosso giro a gente já tinha observado esse movimento. No nosso giro, o Vale estava subindo 6,6, terminou com 8,2. Petrobras estava caindo 3,8 e terminou com uma queda de 6,9. E se a gente dá uma olhada aqui, pessoal, 3,25 de queda, com uma variação média dos ativos que eles compraram positiva, 0,83, contra 5,15 de queda, eles conseguiram lucrar das duas pontas. Se a gente dá uma olhada aqui no mercado de opções, também ambiente de lucro. A gente já tinha observado no giro que eles estavam vendendo as opções de Petrobras e comprando Vale. Aumentaram vendas em Petrobras e também compras das opções de Vale. Se a gente dá uma verificada aqui no nosso quadro, no caso de Petrobras, conseguiram lucrar nas duas pontas. No caso de Vale, eles lucraram numa ponta compradora. E quem que foi o carro-chefe, pessoal? A K24. K24 seguida da K25. E nessa ponta vendedora tiveram prejuízo, sim. Só que o volume foi menor e eles puderam ter aí uma projeção de lucro bem extensa para as opções de Vale no pregão de hoje, sem contar do que a gente está percebendo em relação ao ativo nos últimos pregões no nosso mercado. Vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação. Como a gente já chegou a comentar com vocês, a gente já está retomando as atividades do canal e ao longo das nossas apresentações e os vídeos, a gente vai reiterando todo aquele complexo de vídeo que vocês estão acostumados a ver aqui no nosso canal. Amanhã, fiquem ligados para o nosso giro rápido do mercado, que por volta de 2 horas da tarde a gente deve deixar aí vocês antenados de qual pressão de fluxo por parte desses players que atuam no nosso mercado estão fazendo para os nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã.